Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez fazendo um resumo de alguns capítulos da Bíblia. Já começamos novamente Êxodo, de 1 ao 13, e agora vamos do 14 em diante, tá bom? Gente, eu já fiz a minha oração já hoje com relação às escrituras, agora falta você, né? Você já fez? Vamos fazer uma revisão rápida aqui, tá? Capítulo 14 começa Deus conscientizou eles, né, que eles estariam presos, né? Eles iriam em direção, né, a um certo lugar e fez com que os israelitas, né, de certa forma ficassem com medo, não entendessem, não acreditassem, e ao mesmo tempo fez com que o faraó, né, percebeu, olha, eles estão fugindo, né? Olha para onde eles estão indo. E todo mundo ficou com medo, né? Mas mesmo assim, mesmo o faraó levando 600 cavaleiros, o Senhor iria vencer essa batalha, né? Assim Moisés orientou o povo não ficar com medo, não temer, né? E Deus disse para Moisés, Moisés, o que tu está fazendo clamando a mim? Vai lá e coloque a vara lá, naquela mesma vara que tu fez os milagres lá, e bata lá no mar. E Deus, né, miraculosamente pegou um vento e abriu como se fosse um muro de um lado e do outro, e eles passaram em seco. Eu acredito que eles não passaram em 10, 15 minutos não, foi horas e horas andando para atravessar aquele mar, né? Assim eu acredito. E enquanto os cavaleiros de Faraó, né, os cavaleiros tentaram passar, as rodas começaram a emperrar, arrebentar, né? E naquele momento Moisés clicou ali, né? Falou clicar, e as águas se revoltaram novamente. Imagina quantos metros de altura tinha de água. Eu imagino que estava uma montanha, né? Pedras por todo lado, né? Tudo isso aí foi arranjado por Deus, né? Tudo certo ali. Graças ao Criador, nós temos uma experiência maravilhosa para contar hoje. Depois deles andarem alguns dias, eles encontraram, depois de 3 dias, faltou água, né? Imagina só, milhares de pessoas ali ao mesmo tempo tendo sede. Você pega um galão de 20 litros, né? Você colocar pessoas para beber um copo cada um de 200 ml, 10 pessoas tomam 2 litros, né? Agora imagina só, 500 mil pessoas estão tendo sede de uma vez. Para onde iria tanta, né? Tanta água, né? E rapidamente algumas pessoas secariam o rio tomando água. Imagina só a reclamação, o estresse que dá, né? E ter que dar água para os animais ainda. Eles foram parar no lugar lá, depois de 3 dias sem água, e acharam um lugar com água, mas água amarga, né? Nunca tomei água amarga, mas imagina que deve ser ruim, né? Você vai tomar uma água com aquela vontade e sente um gosto amargo na boca. E Deus, né, pediu para que ele pegasse uma árvore, né, como essa aqui, e eles derrubaram e as águas ficaram doces. Depois de um tempo eles desejaram comer carne, Deus, né, reclamaram que eles deveriam, o Senhor ter matado eles lá, que era melhor eles terem mortos lá como escravos do que ficarem naquele deserto, né? Então Deus ouviu o clamor deles naquele momento e disse que eles iam comer pão e carne, né? Então Deus enviou uma fina névoa, que chamaram de maná, e animais, né, que voavam, codornizes, né, codornas, acho que pequenos frangos, né, e eles passaram, eu acredito que 80 anos comendo isso no deserto, tá certo? Mas Deus tinha dado algumas orientações quanto a eles, olha, vocês vão colher todo dia, né, como uma névoa de manhã, para o dia todo. Quando for na sexta-feira vocês vão colher dobrado, que eu não quero ninguém colher no sábado. Mas teve gente que foi desobediente, né? Mais uma vez eles reclamaram sem água, né? Água para os animais. E Deus pediu a Moisés, vai lá e fere a rocha. Leva os anciãos lá e fere a rocha, que vai acontecer, né? Tá certo? Então ele feriu a rocha e a água brotou, né? Não sei se é essa mesma história, se é 2 histórias semelhantes, né? Mas tem uma hora que ele deveria só falar a rocha, né? Mas aqui Deus pede para ele, no verso 6, né? Capítulo 17, verso 6, diz que é para ele ferir a rocha, né? Mas tem um momento que Deus pede só para ele falar a rocha, mas aqui ele foi lá e fez. Acontece que Deus pede para Josué, né, separar algumas pessoas, né, Moisés, para eles irem para uma batalha contra Amalequitas, né?
É naquele momento que Deus pede para, né, hastear uma vara, né? Enquanto a vara estava hasteada, o povo vencia. E quando o braço pesava de Moisés, né, o povo perdia. Então, até colocado um sustento no braço para ele aguentar. O Êxodo 18 aparece o Jetro, né? No meio do caminho percebeu que Moisés passara ali perto, levou a mulher, levou os filhos, né, que ele tinha antes, né, que ele tinha ido para o Egito dar uma volta rapidinho, já estava indo embora. E o Jetro levou os filhos dele, né? E o Senhor, Moisés, né, contou para Jetro, seu sogro, que Deus tinha abençoado, como Deus tinha procedido ali. E o Jetro fica muito feliz e reconhece que realmente esse Deus é um poderoso. Enquanto Moisés, né, estava ali, o Jetro começou a perceber como é que ele estava vivendo ali, né? As pessoas passavam o dia todo para conversar com Moisés. Imagina só, gente, 500 mil, 1 milhão de pessoas, todo dia uma reclamação, alguém está mexendo nas minhas árvores, alguém está nas minhas frutas, né? Mexendo nas minhas coisas, o cara tá levando mais água do que eu, etc. É um negócio complicado. E Moisés jogava desde as pequenas as coisas grandes. O Jetro deu uma dica para ele, né, que ele deveria escolher homens consagrados, pessoas honestas, para jogar situações de 50, de 1000, de 500, enfim. E o Moisés, né, recebeu a orientação e praticou, né? Até hoje se fala nas aulas, né, como gerenciar situações, dividir tarefas, né? E assim que até hoje se fala sobre isso, né? Capítulo 19, Deus prepara o povo para um encontro com ele, né? Pede para que todo mundo lave suas roupas, lave as suas vestimentas, não toque na mulher, né? Se afaste um pouco, se abstenha, para ter encontro com o seu Criador. E Deus iria impressionar a mente deles, né? O coração deles, enquanto Deus estaria falando dos seus mandamentos, que nenhuma pessoa poderia passar, né, no marco ali. Animais poderiam ser flechados ou receber um fogo, uma pedrada, enfim, eles deveriam obedecer, né? Eu acredito que o principal objetivo era para que Deus impressionasse eles, para que eles não olhassem, né, para o fogo, olhassem para o céu e não vissem ninguém. A ideia só era impressionar o coração deles. E o capítulo 20 nós sabemos de cor, né, os 10 mandamentos, né? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? E Deus começa a falar: não ter outro Deus diante de mim, não fazer imagem, não tomar o nome de Deus em vão, que hoje é um dos mandamentos mais desobedecidos, né? As pessoas dão mau testemunho de Deus, né? Toma o nome de Deus em vão, dizem que Deus é assim, mas eu não pratico, então eu tomo o nome de Deus em vão, né? Quarto sábado, Deus deu para Moisés, para o povo, mas Deus tinha dado já para Adão e Eva, né? Então é interessante que Deus não tinha dado somente para o povo de Israel, né? Lembra-te de sábado, então realmente algo estava sendo praticado e deveriam continuar. Não matar, não adulterar, não devemos furtar, não mentir e não cobiçar. Tá certo? São os mandamentos basilares, né? Na qual tem um monte de lei, né, derivadas dessa lei. Inclusive podemos dizer que os 10 mandamentos são derivados do amor de Deus, né? Então é algo interessante. Então Deus, ele criou um clima pesado. Na verdade não é um clima pesado, era para impressionar. Trovões, relâmpagos, né? Para ver que eles não tinham um formato de Deus, mas era um Deus que nascia no meio do fogo ali, algo que não dá para descrever, fazer um desenho para representar Deus. Então Deus é através dos trovões. E eles ficaram com medo naquele momento, né? Capítulo 21, Deus estabelece regras, né? Se você quer ter um escravo, né? O escravo poderia trabalhar tanto tempo, se ele tem filhos ou não tem, se ele não quer ir embora, se ele não quer liberdade, o que ele deveria fazer? Em caso de doenças, em caso de acidente, se machucar, o que deveria fazer em cada situações? Nesse mesmo capítulo aparece diversas leis sociais, patrimoniais, né, sobre os animais violentos, ferozes, né? O mau cuidado de um animal ali, um buraco feito e deixa ali, alguém se machuca. Então, o que deveria proceder? Eu acredito que muita gente que estuda direito, né, estuda muito essas leis antigas, né, Código Hammurabi e essas leis do povo de Israel, né? 22 também está falando de leis civis, sobre roubos, né, questão criminal, ladrões, em situações em que o ladrão fosse pego roubando e você, por legítima defesa, né, fosse lá se defender, horário da noite, o que você poderia fazer ou não. Então está bem
Sobre empréstimo de dinheiro ao povo, né, em situações ruins, também está falando sobre isso. Capítulo 23 é sobre não distribuir falsos boatos, né, mentiras por aí, tá certo? A gente não deve oprimir o estrangeiro, lembrar que o povo de Israel foi estrangeiro, a gente teria que ter maior cuidado, né? Um dia eles foram estrangeiros, né? Situações em que você não pode favorecer o rico porque ele é rico ou ao pobre porque ele é pobre. Então deveria ser o justo pelo justo, né? Então tem um monte de detalhes aqui. Se o povo fosse obediente a Deus, não teria aborto, né? Não teria doenças e pestes, tá bom? E o contrário também da obediência. Sacerdotes na WBU, né? 70 pessoas, dos anciãos, né? Foram receber instruções, né? Na presença de Deus ali. Que eles não deveriam... Ok, já passei aqui já, né? Então o principal objetivo dessas pessoas, sacerdotes e os anciãos, era serem impressionados, né? Para eles, no coração ali, honrar a Deus. Não é simplesmente regra, mas é ver Deus ali, a sua glória, para eles evitarem, né? Situações que não reconhecessem que Deus é o Todo-Poderoso. E aí eles ficaram 40 dias e 40 noites. Moisés ficou naquela nuvem espessa, tá? Deus pediu através de Moisés que o povo trouxesse oferendas para construir o templo, né? Ouro, diamante, pedras preciosas, madeira, um monte de coisas para a construção do templo. Como é que deveriam ser os detalhes para serem construídos de acordo com o modelo. Também no 26 dá orientações quanto a tamanho, formas, né? Os detalhes do templo. O 27 fala sobre vasilhas, né? Os vasilhames, garfos, panelas, né? Tachos, o formato, tamanho. E o 28, Deus dá orientações a Moisés e Arão, né, seus filhos, como é que deveria ser a consagração, né? Colocar o óleo, como é que colocar o sangue, a aspersão, né? Como é que deveria ser o sacrifício, como é que deveria cortar, o que deveria comer, o que deveria ser queimado, quanto tempo poderia ficar exposto, tá certo? E o que deveriam comer. Então no próximo vídeo vamos continuar essa análise, né, esse resumo, capítulo 30 em diante. Daqui a alguns dias, aqui no máximo 2 vídeos, você vai terminar, né, 4 vídeos, para terminar o livro de Êxodo. Então, é um resumo do resumo, mas te dá mais ou menos uma diretriz, né, para quando você ler, você já vai estar praticamente tudo mastigado, tá bom? Então que Deus nos abençoe. Vamos possivelmente em 4 vídeos matar, né, terminar o livro de Êxodo. Se você quiser também ler outros livros juntamente comigo, né, eu já li o livro de Gênesis. Agora estamos no livro de Êxodo, mas já fizemos a leitura do livro de Esther, de Jó, tá bom? E que Deus nos abençoe. Se você achou interessante, compartilhe esse vídeo, né? Se você não gostou também, coloca lá um dislike lá que você não gostou, que está muito demorado, né? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Não vai ser todo dia para a gente publicar um vídeo como esse, mas acredito que 2 em 2 dias, 3 em 3 dias vamos estar postando um vídeo aqui. Compartilhe, comente ou simplesmente só olhe, né? E se tem alguma coisa ruim para comentar, chame a gente, né? E faça um comentário, dê sua dica para melhorar o vídeo a cada dia. Não tem edição nenhuma, simplesmente vamos daqui já publicar. Que Deus nos abençoe. Se você se sentiu abençoado, agradeça ao Senhor. Um forte abraço. Para mim hoje é um domingo, né? Para você pode ser à noite, pode ser amanhecer na segunda. E que Deus nos abençoe e até a próxima. Forte abraço.